A nossa aula de hoje nós vamos abordar a nossa aula de revisão, capítulo 3, a cultura medieval, tá? Nessa revisão, pessoal, a gente vai iniciar falando do poder da igreja, né? Que forma a igreja dominava as pessoas nesse período. A igreja ela dominava a mente dos homens lá na Idade Média. Ela controlava o ensino e tinha o domínio, né, sobre as obras escritas. E a maioria dessas obras, pessoal, era em grego, latim ou hebraico, justamente porque como a população era uma população pobre, tá? E as escrituras eram proibidas, então eles não tinham o acesso à leitura da palavra para não descobrir a verdade, né, do que a igreja pregava. Por isso que muitas dessas leituras aí era controlada pela igreja e ela tinha essas obras somente no grego, no latim e no hebraico, tá certo? Aí, relembrando um pouquinho ainda dessa cultura medieval, eu vou explicar para vocês que a igreja, o clero, era dividida em secular e clero regular, tá? Dentro desse clero regular e secular, tem uma representação, que o secular representava aqueles que viviam no mundo, isto é, fora dos mosteiros. Quem eram os padres, os bispos, os arcebispos, e o clero regular era composto daqueles que viviam nos mosteiros e seguiam justamente as regras, né, em latim da sua ordem religiosa. Aí, pessoal, a ideia de complementar a submissão a Deus, né, a Igreja Católica monopolizou a educação. E todos aqueles que iam de encontro contra os ensinamentos da igreja, contra aquilo que a igreja ensinava, que a igreja pregava, a forma que a igreja conduzia os fiéis, porque naquela época a igreja era o poder maior, eles chamavam de hereges, e esses hereges eram punidos. Muitos eram levados à forca ou queimados em fogueiras, né? Como Joana d'Arc, que vocês têm aí na página 30 do livro de vocês, que ela foi condenada à fogueira porque diziam que ela era uma bruxa. Isso foi na Santa Inquisição, que acontecia justamente nesse período ainda, em que a igreja dominava, tá certo? Dominava a produção literária, que era voltada somente a temas religiosos, no latim, né? A teologia dele tinha base da filosofia da Alta Idade Média, que se destacava Santo Agostinho, né? Era o princípio da predestinação, que dizia que o nascimento do homem estaria submetido à vontade divina. E na Baixa Idade Média, São Tomás de Aquino, com a escolástica, que procurava conciliar o pensamento racional, né, com a doutrina da razão da igreja. Com isso vem, né, as artes plásticas, que são os temas religiosos, e a questão do renascimento comercial, que também está atrelada a esse período. E como característica, pessoal, desse momento aí, eu quero acrescentar para vocês que é conteúdo de prova, que é importante vocês saberem, a gente falar um pouco sobre a arquitetura, tá? Esses dois estilos aí vai estar presente na prova, que é o estilo românico e o estilo gótico. O estilo românico, horizontalidade, mais largas, altas, pilares grossos, arcos e tetos em forma de abordas, janelas estreitas e acabamento simples e rústico. Isso é arquitetura. Já o gótico é a verticalidade, né, mais altas que larga, paredes estreitas, arcos, torres elevadas, pontiagudas, detalhes trabalhados, né, presença de vitrais. Então, aonde se tinha esses vidros, essas estátuas, essas pinturas, era o estilo gótico. Vocês têm aí no livro de vocês, e é importante vocês se deter, tá, nas características desses dois estilos. Porque o românico, né, eram os arcos arredondados, com janelas pequenas. Já o gótico, ele possuía a técnica do arcobante, que era o arco, ogiva, né, as abordas, as estruturas. As categorias góticas eram verticais, com paredes finas e delicadas, tá certo? E as janelas se tornavam gigantes. Então, vocês estudem essas características, porque
Desse capítulo 3, o que vai ser cobrado na prova de vocês é justamente o poder da igreja, que nós já abordamos, que a igreja ela centralizava esse poder, né? A forma como a igreja ela dominava a mente das pessoas, a questão do clero regular e do secular, e a característica desses dois estilos arquitetônicos desse período. Continuando, né, a nossa aula de revisão, que são 2 capítulos, agora nós vamos revisar um pouquinho o capítulo 5, que seria o absolutismo e o mercantilismo, né? O absolutismo nós podemos definir como um sistema político administrativo que prevaleceu nos países da Europa, né, que era esse poder centralizado na mão de quem? Dos monarcas. Então, essa centralização política acontecia na mão dos reis, onde havia o que nós chamamos da burguesia comercial, que ajudou muito nesse processo, pois ela interessa um governo forte, capaz de organizar toda uma sociedade. Aí, exemplos aí de alguns reis desse período, né? Nós temos a dinastia de Tutor, a de Stuart, tá certo? Que esses assuntos de dinastia dentro do absolutismo, pessoal, vocês só vão estudar com mais ênfase lá no 8º ano. Aí nós temos aí alguns teóricos absolutistas que vocês também têm no livro de vocês, alguns filósofos que desenvolveram teorias, né, que chegaram a escrever livros defendendo esses monarcas, que seria Jacques Bossuet, que este filósofo era um rei, né, representante de Deus na Terra, que todos deveriam obedecer sem contestar. Então, Jacques Bossuet dizia que o rei era uma figura divina de Deus e ninguém poderia contestar a igreja. Nicolau Maquiavel escreveu um livro, O Príncipe, onde ele defendia o poder dos reis. De acordo com as ideias deste livro, o governante poderia fazer qualquer coisa em seu território. E Thomas Hobbes, né, que era um pensador inglês, ele escreve o livro Leviatã, que defendia a ideia de que o rei salvou a civilização da barbárie. Tá vendo? Aí outro assunto, né, que seria o mercantilismo, que vai cair na prova. O que seria o mercantilismo? Podemos definir o mercantilismo como uma política econômica adotada na Europa durante o antigo regime, né, como nós já dissemos, o governo absolutista, que interferia muito na economia dos países. E o objetivo principal desses governos era alcançar o máximo possível o desenvolvimento econômico através do acúmulo de riqueza. Quanto mais riqueza eles tinham, mais riqueza queriam alcançar. Aí, quais são as características desse sistema aí? Vocês têm na página 53 do livro de vocês, que eu vou abordar aqui, que é o metalismo, a industrialização, o protecionismo, o pacto colonial e a balança comercial favorável. O metalismo era o ouro e a prata, que eram os metais que deixavam a nação muito rica, poderosa, né? Portanto, os governantes faziam de tudo para acumular esses metais, além do comércio externo que trazia moedas para a economia interna do país. A industrialização, o governo estimulava o desenvolvimento de indústrias em seus territórios, assim como os produtos industrializados, né? Aí o protecionismo alfandegário, que os reis criavam impostos e taxas para evitar ao máximo a entrada dos produtos vindos do interior. E também o pacto colonial, onde os europeus deveriam fazer comércio apenas com as metrópoles, tá certo? Também. E a balança comercial favorável, né? É o esforço para exportar mais do que importar. Dessa forma entrariam mais moedas do que sairia, deixando o país em boa situação financeira, tá bom? Eu espero que vocês possam se debruçar aí no livro de vocês possam fazer leitura, e nós teremos ainda aula de revisão, né, no Zoom com vocês, para a gente estar também esclarecendo as possíveis dúvidas que vocês possam ter em relação à prova de vocês.